como que você antevê o futuro? A startup está tentando antecipar um fato. Sim. Então você trabalha com uma incerteza grande, então a taxa de mortalidade é ainda maior, porque junta os dois problemas, os problemas de gestão normal de uma empresa com tentar acertar a inovação. Sim. E então acaba as startups, como elas estão tentando antecipar o futuro, muitas vezes elas precisam de capital para, como se fosse um laboratório, para poder experimentar várias coisas até acertar a mão. Empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira. Hoje com um convidado muito especial, para mim um gênio, um cara da área de startup, tecnologia, que tem uma história linda para contar para a gente e com certeza absoluta vai contribuir muito aí com as ideias desse segmento, com ideias de inovação, ideias de performance, de crescimento, de alavancagem, de tudo que a gente puder. Juliano Dutra, esse cara aqui é fenomenal. Conheci mais profundamente, apesar de ser cliente nosso há muito tempo, mas conheci mais profundamente agora também, junto ali com o Piero, no Tenex Life, um grupo aí de mastermind que a gente participa que é incrível. Juliano, por favor, cara, se apresente e eu quero já deixar meu agradecimento aí por você ter topado esse bate-papo. Fala, seus malucos! Essa é marcante, hein? Eu não poderia começar diferente, né, Fábio? Primeiro, obrigado pelo convite, vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Também tem sido muito gratificante conhecer mais a sua empresa. A gente está cada vez mais próximo, né? Fico muito feliz por isso. E já explicando aos seus malucos, basicamente para ser empreendedor tem que ser maluco. Essa é a conclusão que eu chego. Se você for olhar os empreendedores mais brilhantes, eles são os mais malucos, né? Se você olha o Elon Musk, não tem nada de normal ali. Normal, né? Nada, né? Eu acho que nada. A normalidade passou longe dali. Então Verdade. É basicamente isso. Então, às vezes a gente até se esconde atrás das nossas estranhezas, das nossas diferenças, mas muitas vezes é aí que está o nosso potencial, é aí que está nosso brilhantismo. Acho que tudo começa com uma maluquice e com um sonho, né? Exatamente. Aí depois você vai estruturando. Exatamente. Quando você está começando, parece que tudo é maluco, né? Inclusive as pessoas tentam te desestimular, né? Falar, isso é maluquice, isso não vai dar certo. Então é necessário um grau de ousadia e de pensamento diferente para seguir adiante. Legal. Para vocês entenderem o nível do bate-papo aqui, o nível do convidado, Juliano, por favor, conta um pouquinho da sua história acadêmica e dos seus negócios aí. Eu quero que você fale, porque é surreal a sua história, é surreal a sua caminhada, sua jornada, e ela continua ainda, né? Gigante. Conta pra gente um pouquinho aí, para o pessoal entender. Só no começo. Bem, eu comecei bem cedo. Com 10 anos eu comecei a arrumar computador dos amigos do meu pai. E isso para mim foi bem marcante, porque quando você começa cedo, você já dá valor ao trabalho, dá valor a agregar valor na vida dos outros muito cedo. Né? Legal. E sempre trabalhei com tecnologia. Em 96, quando a internet estava começando no Brasil, eu criei uma empresa para desenvolver sites. Então eu tive aí o privilégio de criar alguns dos primeiros sites da internet brasileira, ainda muito simples, sites rudimentares naquela época. E era interessante, eu com 16 anos, muito jovem, tentando vender algo que ninguém nunca tinha ouvido falar. Sim. Internet, para empresários, empreendedores, e aquilo foi um baita desafio. E daí, mais adiante, eu entrei aqui na Unicamp para fazer computação e, de certa forma, foi a realização de um sonho, porque eu sempre gostei de tecnologia, então ter a oportunidade de estudar mais a fundo isso, numa universidade bacana, foi a realização de um sonho. E mais do que isso, eu saí de casa. E quem não amadurece saindo de casa, né? Muito, né? Aquele momento eu deixei de ser moleque para começar a virar um homem. E durante a universidade eu tive algumas experiências legais, presidi empresa júnior, federação estadual de empresa júnior, então eu pude começar a entender o valor do trabalho em grupo. Porque até então eu acreditava que sozinho eu resolveria as coisas, eu realmente entendi o jogo ali, que empreender é um jogo em equipe. E saindo da universidade, eu incubei uma empresa de desenvolvimento de software dentro da incubadora da universidade. Legal.
Foi onde eu tive mentores, consultores, uma rede de apoio ali que me ajudou, a qual sou muito grato. E na sequência a gente começou a desenvolver software para várias empresas, até que a gente teve um momento de virada, que foi quando a gente conseguiu desenvolver o sistema para a Chevrolet. Aquele momento foi bem importante para a gente, porque até então a gente não conseguia vender. Sim, A gente conseguiu uma grande venda, as outras vieram e destravou o nosso negócio. Mas o grande ponto de virada dessa empresa foi quando a gente conheceu o pessoal da Disquicook, que é uma empresa que pouca gente conhece, pouca gente ouviu falar, mas ela é a precursora do iFood. Eu brinco que era o iFood das cavernas, porque basicamente funcionava bem parecido com o iFood, mas totalmente analógico. Então o cardápio ele era impresso, uma revistinha que as pessoas recebiam em casa. O pedido era por telefone, ligava num call center. Esse call center tirava o pedido, mandava para os restaurantes por fax, o famoso fax, né? Sim, sim. E mandava as notificações para o motoboy via rádio Nextel. Sim. Então era uma operação completamente manual. Sim. Muito intensiva em pessoas, muito cara, mas foi o começo de tudo. Essa empresa durou mais de 10 anos, operou assim dessa forma analógica, mais bruta por muito tempo, e eles sabiam que precisavam romper ou seriam atropelados pela tecnologia. Sim. Aí por rede de relacionamento a gente se conectou. A gente desenvolveu, através dessa fábrica de software, todo o sistema do iFood, desde o dia zero. E a gente se deu tão bem com os fundadores do iFood que a gente foi convidado a virar sócio. E foi um momento que não foi fácil para a gente, porque a gente já tinha uma empresa que era rentável, que crescia, que a gente tinha um baita domínio dela, fazendo projeto para grandes empresas. Então, tudo dando certo para embarcar numa jornada de uma startup com risco altíssimo de dar errado, com um sonho grande, mas hoje depois que o iFood deu certo, parece uma decisão fácil, mas a gente estava largando certo pelo duvidoso. E foi uma das escolhas mais acertadas que a gente fez, porque a gente viveu uma jornada de crescimento exponencial dentro do iFood, aprendemos muito sobre ser agressivo, daí a gente pode falar mais sobre o tanto de coisa que eu aprendi lá. E para terminar a história, dentro do iFood a gente via um problema que era o logístico, que é a parte de entrega mesmo. Porque o iFood sempre se concentrou na parte de venda do quase o catálogo mesmo, né? Exato. Então eu tenho o catálogo, eu conecto o restaurante com o cliente e acabou aqui. A entrega é por conta do restaurante. A gente criou uma outra empresa chamada Rápido, eu e o Guilherme Bonifácio. E essa empresa a gente fez milhões de entregas, até que num dado momento ela se tornou estratégica para o iFood. Foi um momento onde a Uber Eats entrou no Brasil, começou a fazer um negócio chamado Full Service, que é vender e entregar. Eles foram os primeiros do Brasil a fazer isso. Legal. Daí o iFood se viu ameaçado, perdendo o mercado, e falou, a gente tem que entrar de cabeça em logística. Aí estava lá a minha empresa pronta para ser comprada. Já estava no jeito já. Daí a gente foi absorvido ali pelo iFood, pela segunda vez, então fui adquirido por eles. E daí nesse momento eu não continuei mais dentro do ecossistema do iFood, porque para mim já tinha esse ciclo já tinha passado. Legal. Daí eu passei a investir em startup, mentorar empreendedores, até que nessa jornada de investimento eu conheci o pessoal do Gringo. Basicamente estava no papel o projeto ainda, me chamaram de investidor. Mas eu fui gostando tanto do projeto ali, fui vendo tanto potencial que eu virei a chavinha de investidor para empreendedor. Foi um dos maiores acertos meus, porque tem sido uma jornada de crescimento exponencial, a gente tem conseguido agregar muito valor para a sociedade, eu tenho aprendido muito. Legal, coisas novas lá, e daí também a gente pode explorar sobre. Show de bola. O interessante é isso, né, Juliano? Você começou na tecnologia, e então a gente falando um pouquinho aqui de startup, muitas vezes a gente fala para empresários, né, de todos os níveis aí, e pode ser de repente um bicho estranho, né? O que é startup que eles falam? O pessoal lá de tecnologia, aqueles malucos lá, né, que ficam criando as coisas. Vamos contextualizar um pouco o pessoal de startup e talvez a jornada da startup, né? Porque a gente sabe que é uma jornada dura, né? Acredito com certeza o pessoal mais erra do que acerta.
Mas e aí, como que é esse meio, né? Como que é esse modelo? Vamos explicar para o pessoal um pouquinho. O grande ponto da startup é assim, as empresas em geral já têm uma taxa de mortalidade alta. Sim. E em geral mais por questão de gestão, né? Falta de gestão, falta de conhecimento. A startup ela tem uma taxa de mortalidade ainda maior e além dos problemas de gestão, a gente tem também a questão da inovação. Porque como que você antevê o futuro? A startup está tentando antecipar um fato. Sim. Então, você trabalha com uma incerteza grande. Então, a taxa de mortalidade é ainda maior, porque junta os dois problemas. Os problemas de gestão Sim. normal de uma empresa com tentar acertar a inovação. Sim. Então, acaba as startups, como elas estão tentando antecipar o futuro, muitas vezes elas precisam de capital como se fosse um laboratório, para poder experimentar várias coisas até acertar a mão. Diferente de um negócio previsível, onde você abre, opera e em questão de pouco tempo já tem lucro. Sim, sim. Você precisa testar muitas coisas, é quase como se fosse um laboratório. Sim. Tem inclusive uma coisa que para mim foi ficando mais claro ao longo do tempo, que as startups em boa parte substituíram as áreas de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas. Verdade, de onde vinha a inovação? Isso. A inovação vinha do departamento de inovação da 3M, da Procter & Gamble, das grandes empresas. Que conseguem ter um laboratório ali, né? Investiam 5%, mas 5% de bilhões, então elas colocavam muito dinheiro. Faz muita coisa, né? Exatamente. E erravam muito. Muitos erros e acertos. Quantos projetos não ficaram no laboratório? Sim. Daí, o que a gente vê, o mundo da startup foi tipo uma descentralização da inovação. Da pesquisa e desenvolvimento ali, né? Que é um departamento dessas grandes empresas. E isso é um ganha-ganha, por quê? Porque daí os empreendedores vão ser esse laboratório. Sim. Descentralizado, de gente tendo ideia o tempo todo, testando coisa o tempo todo, e aquilo que dá certo, via de regra, a grande empresa acaba adquirindo. Sim. Que é a compra estratégica. Então é um ganha-ganha. Ao invés da empresa ter que ter um laboratório e ficar testando, ela fica de olho no mercado, olha o que está funcionando, funcionou, ela vai lá e compra. Então é quase a mesma coisa. Sim. Só que de um jeito diferente. E essas fases, assim? Então você tem essa fase que é mais doída, assim, né? Do desenvolvimento, dos testes. Depois ela passa por qual fases, assim? Para entender em que pé que a startup muda de patamar. É na hora que começa as rodadas? Dá uma visão para a gente aí. Bom, o primeiro passo de uma startup, ele é muito, que é o lado mais embrionário, a gente chama de pré-product market fit, que é uma empresa que não sabe se o produto que ela está fazendo serve para alguma coisa. Então, teste mesmo, né? Porque para um produto agregar valor, ele precisa resolver uma dor, ele precisa ser economicamente viável e precisa ter um casamento ali entre oferta e demanda. Sim. Porque às vezes você vê uma dor, mas a hipótese de solução não funciona. Sim. Ou você vê a dor, a hipótese funciona, mas é muito cara. Então essas três coisas têm que se encontrar. Sim. Que é a viabilidade econômica, a viabilidade técnica da solução e esse casamento com a dor. A primeira fase, então, é tão simplesmente validar se você achou uma solução para aquele problema. Legal. Uma vez que você acha, você entra numa fase que é chamada uma fase de growth, que é, legal, eu achei o cliente, agora eu preciso escalar. E por que escalar é importante? Porque a startup, ela muitas vezes é em cima de uma base tecnológica. Sim. E essa base tecnológica permite que você atenda em grande escala. Sim, legal. Então você precisa da escala para viabilizar. Legal. É quase uma necessidade mesmo. Sim. Porque se você for para uma empresa que vai ser intensiva em pessoas, que você acaba virando já uma empresa de serviço. Sim, sim. Então, aí perde um pouco a característica, né? Exatamente. Então a escalabilidade é algo específico, assim, muito forte na startup. Né? Exatamente. A natureza dela é buscar um crescimento exponencial, alavancado em tecnologia, e para isso você precisa ir substituindo operações manuais por automações. Legal. Essa é parte do processo. Legal. E daí tem uma última fase, que é uma fase mais madura,
que é quando a startup busca o ponto de equilíbrio ali financeiro. Aí a gente brinca que é quando vira uma empresa de verdade. Exatamente. Que dia que ele vai deixar de ser startup? Né? Exato, vira uma empresa de verdade. E aí os desafios mudam. Sim. Que é como continuar inovando, como continuar disruptando. E, em outras palavras, é como que a startup não cai no mesmo problema das grandes empresas, Sim. que é o de não conseguir construir o futuro. É como se a startup ela nasce para resolver um problema das grandes empresas, sim, que não conseguem inovar, mas acaba que em um dado momento ela entra nesse mesmo problema. Sim, sim. Porque mudou, eu acho que a realidade, né? Quando você desenvolve algo tecnológico, daqui a pouco você tá, que nem a gente não tinha internet, a gente não tinha site. Hoje é a coisa mais natural do mundo, né? E aí depois ela tem que falar, pô, peraí, eu preciso sair disso aqui para outro patamar também. Ela precisa continuar inovando, né? Senão ela morre. Exatamente. Então aí o desafio é como continuar inovando e como não ser lenta, porque à medida que você cresce, aumenta o número de pessoas, governança corporativa, aumenta a robustez da empresa, e como ser rápido em uma estrutura mais robusta. Então aí é o grande desafio que você vê um Google, uma Apple conseguindo superar, que é mesmo sendo muito grande, eles têm mecanismos que parecem muito de uma startup. Sim. Eles são, uma das coisas, eles são muito descentralizados. Sim. Então você vê que no Google surge um projeto lá de um grupo da empresa. O Gmail surgiu de um colaborador que queria resolver uma dor, foi lá, criou um produtinho lá e depois isso escalou e virou uma solução da empresa. Parece que lá dentro, então, a solução vem tendo outras soluções para não parar a máquina. Senão ele morre. Exatamente, é quase como se fosse uma fábrica de startups daí. Sim. Ele estimula a criatividade, a inovação o tempo todo e disso vão surgir vários outros negócios. E muito projeto morre dentro do Google. Imagino. A gente nem sabe, né? Tem um cemitério de projetos lá. Tem uma página que fala todos, são centenas de projetos que morreram pelo caminho. Olha só. Você falou numa palestra que a gente foi no Tenex lá, sobre essa curva mesmo como se fosse assim, que a gente não percebe, mas historicamente há uma curva dessa questão de tecnologia. Eu não lembro exatamente como foi, mas que tem muito a ver com isso, né? Assim, você fala, pô, se vocês perceberem a curva do que está inovando, ela é muito similar. Lembra para mim um pouquinho disso aí? Você lembra que você falou assim, cara, é igual. É que nem quando lançou a internet, quando apareceu uma coisa nova. Explica um pouquinho, vai ser legal isso aí. Toda inovação ela segue realmente uma curva, e essa curva ela é meio, ela tem uma parte ingrata, que é um momento de descrédito. Então a tecnologia ela surge, eu vou usar a máquina fotográfica de exemplo. Sim. Quando ela surgiu, a primeira máquina digital, ela era uma piada. Resolução horrível, pesada, bateria não durava nada, tirava poucas fotos, então era tudo ruim. Sim. E era cara ainda. Então era tudo ruim e caro. Daí quando ela surge, então a tecnologia ela parece muito mais um brinquedo, muito mais uma ilusão. Sim. Daí depois de um tempo, a tecnologia ela vai avançar, mas ela chega num ponto que é chamado um ponto de desilusão. Porque as pessoas vão falar, isso aí nunca vai dar em nada, isso nunca vai substituir a analógica, isso nunca vai prosperar. Só que o ponto interessante da tecnologia é que todas elas são desacreditadas, mas elas melhoram, porque é da natureza da tecnologia, tem um monte de startups, empresas inovando em cima daquilo, então ela vai superar os problemas. Sim. E daí chega um ponto que é o chamado ponto de disrupção, que é onde a tecnologia nova se iguala à anterior. Sim. Então teve um momento em que a máquina digital era uma piada, daí teve um momento onde ela era equivalente à analógica. Daí você já entra naquele momento onde as pessoas começam a discutir. Analógica é melhor, digital é melhor. Você já tem uma polêmica, uma polarização. Sim. Porque elas são tão pau a pau que já fica difícil de dizer qual é melhor. Tem prós para um lado, contra para o outro e vice-versa. Sim, sim. Daí, depois que isso acontece, entra um movimento onde vai barateando a tecnologia, ela vai se tornando, o custo dela vai se tornando marginal, então ela vai se tornando muito, muito, muito barata, e ela supera a anterior por larga vantagem. Sim, sim. Pensa hoje a máquina digital versus a analógica, ninguém nem fala mais sobre isso. Mesmo os fotógrafos profissionais usam a digital. Eu nem sei se existe ainda a analógica. Sim, acho que talvez para museu, né? Talvez para museu, ou alguém muito saudosista. Sim, sim. Vai revelar ainda, né?
Você deu o exemplo lá do carro elétrico, né, cara? Que muita gente fica meio que tampeada, né? Hoje a cara você vai ver, na hora que bater a bateria na lombada, aí a gente se fala. Mas é o que você falou, esses problemas vão ser resolvidos, né? Com certeza. Exato. E daí toda inovação segue esse fluxo, né, onde passa por uma fase de descrédito, e é interessante ver que hoje a gente vive no carro elétrico essa discussão. Hoje o carro elétrico já está no ponto de disrupção, porque você vê que até 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás era uma piada, 2, 3 anos atrás era um momento de desilusão, autonomia baixa, caro, então era aquele ponto, putz, será que isso vai dar em alguma coisa? Hoje a gente está num ponto de disrupção, porque você vê que já tem uma discussão, já tem gente que defende um lado, gente que defende o outro, e é equivalente. A questão do custo já é parecida, já está naquele ponto onde a decisão é difícil. As baterias vão melhorando, a automação, o pessoal vai... Exatamente. É de tecnologia, né? Então... Só que pensa que até a bateria, quanto que ela vai evoluir nos próximos 5, 10 anos? Sim. Quanto que a capacidade de carga rápida vai evoluir nos próximos 5, 10 anos? Então vai chegar um ponto, não vai demorar, onde o carro elétrico vai superar de forma desproporcional o carro a combustão. Isso significa que o carro a combustão vai morrer? Não necessariamente. Tem tecnologia que supera a anterior de tal forma que mata ela. Como, por exemplo, vinil morreu. Sim. Tem o vinil só dos saudosistas. Sim. Mas ele morreu. Só que tem tecnologia, a câmera digital que a gente está falando morreu também. Mas tem tecnologia que ela convive. A internet, ela fez um baita estrago, mas ela não matou a televisão, não matou o rádio, não matou o jornal. Sim. Ela gerou reduziu o peso, mas não matou. Então tem essa, será que o carro a combustão vai morrer completamente ou ele vai dividir espaço com o elétrico? É provável que divida, porque tem muitos aspectos envolvidos por trás disso, mas que o carro elétrico vai ser mais uma tecnologia desacreditada que vai vencer, isso assim, do meu ponto de vista, do que eu já vi de história da inovação, é um ponto sem volta. Legal. Eu até nos bastidores eu fiz provoquei um raciocínio que assim, aqui a gente trabalha para muitas startups também, e a gente percebe que tem startup que não vai, cara. Sabe assim, ela fica, parece que sendo a promessa eterna, né? E lógico, a gente sabendo um pouquinho aqui, falando também um pouquinho de tributação, de lucro real, até mesmo do que puxou uma grande empresa ter um setor de pesquisa e desenvolvimento, ela tem abatimentos tributários ali em cima daquele custo, e ele pode dar errado. Então você pode testar um produto lá na Natura e 10 vezes aquele creme não deu certo, todo aquele custo vai entrar no balanço de forma dedutível ali de tributação. E aí eu fico nessa, cara, será que a grande multinacional que está aportando lá está enganando o cara da startup, o cara da startup fingindo que está sendo enganado, e parece um cabide de emprego ali. Assim, então eu estou jogando aí uma polêmica no ar aí para falar com um cara que é da área, né? Porque parece que isso acontece. Eu falei, e aí, vai ou não vai? Vai ou encerra? Você vai aposentar sendo, vamos pensar assim, uma startup, não num conceito de questão de tecnologia, mas que nunca vai partir para o mercado mesmo e ter realmente um produto, um faturamento saudável. E como que é isso, cara? Você sente isso no mercado mesmo? Já cutucam você lá, pô, o pessoal fica enganando um ou outro aí, o que eles fazem da vida, entendeu? Quando você citou a grande empresa, em geral, dentro do ecossistema de startup, a grande empresa ela entra só no final do processo. Então é aquilo que eu falei, tem a inovação que a gente testa, a gente cresce o negócio, daí quando ele já está um pouco mais maduro é quando a multinacional compra. Então ela já compra a inovação que deu certo, via de regra. Sim. O que acontece que esse negócio do projeto está dando prejuízo e gera dedução fiscal, eventualmente pode acontecer nas Corporate Venture Building, que é construção de negócios dentro de empresa. Mas isso é mais raro. Sim. Em geral, as startups elas têm vida autônoma, elas têm vida própria ali. Sim. E elas buscam esse ciclo de crescimento para, lá no fim, ser comprada ou gerar resultado, gerar lucro. Agora, o que acontece é que o ciclo da startup ele é meio longo mesmo. O que a gente tem conseguido nos últimos tempos é achatar esse período.
Antes, para uma startup chegar no equilíbrio, ela levava de 5 a 10 anos. Cara, é bastante. É bastante. Bastante, porque você está inovando, a gente imagina que explode, né? A gente olha, você contando hoje a história do iFood, mas não foi em 3 meses, né? Não, exato. Tem um lado perverso aí, que é a questão do tempo. Sim. Porque como você vai investir muito em construir uma tecnologia, construir uma marca, construir um hábito, porque pensa no iFood, foi necessário construir um hábito. Sim. As pessoas estavam acostumadas a pedir comida, fazer comida, tinha toda uma dinâmica e o iFood entra mudando um hábito. E isso leva tempo. É verdade. É comportamento humano. Então, essa parte das startups que não dão resultado, na minha visão, tem um pouco a ver com o trabalhar a agressividade das startups. Sim. Eu falo muito sobre isso nas startups que eu invisto, que a pior coisa que você pode fazer é ir com cuidado, ir com cautela, devagar, tal. Por quê? Já é demorado. Se você vai com muita cautela, demora mais ainda. E é meio perverso, porque quanto mais o tempo passa, mais ela vira aquela startup que é uma eterna promessa. Uhum. Então, eu brinco que tem um reloginho na startup, que é quase como uma contagem regressiva, que é o tempo que ela tem para se virar ou morrer. Sim. A pressão do tempo na startup, ela precisa ser contínua. Exatamente para não cair nessa arapuca aí da eterna promessa. Muitas vezes passou o tempo, né? Muitas vezes a tecnologia também ali pode perder esse time, né? Exatamente. Se não conseguir emplacar em tempo, alguém vai conseguir dominar o mercado e daí você perde a oportunidade de ser o pioneiro, o inovador, de estar à frente. Daí você passa a ficar tentando perseguir um líder do mercado e vai se perder nesse caminho. E eu percebo que você fala muito disso, né, Juliano? E até como, vamos pensar assim, mentor, investidor. Hoje você escolhe startups, né? Tem um portfólio aí de empresas que você investe. E no que você dá de dica para eles? O que você ajuda, né, sendo um investidor hoje, para que o cara não caia nessa arapuca, né, de tempo e tal? Cara, você dá uma destravada ali, né? E você chega com o seu know-how com um cara que já fez acontecer, né? E mais de uma vez, né? Algumas vezes. Então, o que você faz, cara? É choque de realidade? É uma imersão? O que você contribui para isso? Porque assim, parece que é só para startup, mas eu acho que pode ser até genérico no sentido de empresários também de segmentos tradicionais que parece uma eterna promessa, né? Então acho que é para qualquer eterna promessa, talvez, as dicas que você pode dar, né? Porque tem muita empresa que acaba caindo numa maldição ali de ficar andando de lado. Uhum. E agora, o que eu faço? Eu estou andando de lado. E uma das coisas, até a célebre frase do Einstein lá, né? Não adianta fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Verdade. Então, o básico do básico que eu procuro trabalhar é fazer a pessoa pensar diferente. Porque até a gente já falou sobre isso, que é quando você tem uma empresa líder no mercado, você está ali perseguindo, a forma menos provável de você passar aquele líder é fazendo igual ele. Se você copiar o líder, você vai estar sempre atrasado. Porque o líder vai criar uma inovação, você vai ver, vou fazer aquilo, daí você vai fazer. Leva um tempo para copiar. Sim. Então você vai estar sempre atrasado. E estando sempre atrasado, como que você vai passar? Você já tem uma diferença para o líder. Porque ele tem capacidade, né, cara? Ele tem mais dinheiro, ele tem mais clientes, ele tem mais marca, ele tá na sua frente. Se você ainda vai copiar, a chance de você passar ele é zero. Daí a provocação que eu sempre faço é como que você muda o jogo. Ele está jogando um jogo, você tem que jogar outro, porque naquele jogo você já perdeu. Sim. E daí até a história relevante do iFood, que foi um ponto de virada para a gente. O iFood não foi pioneiro no mercado de food delivery no Brasil. Já existiam algumas empresas e uma delas já era maiorzinha, chamada Restaurante Web. E a gente só perseguia eles. A gente crescia, eles cresciam, crescia. A gente não estava vendo essa diferença diminuir. Pelo contrário, a diferença mantinha ou aumentava. Daí um ponto de virada para a gente foi a gente ter sido o primeiro a lançar aplicativo. Nós fomos pioneiros em lançar um aplicativo iOS e Android, o primeiro aplicativo de comida do Brasil, e ao fazer isso, a gente conseguiu surfar uma onda que foi a dos smartphones. Sim.
à medida que o smartphone foi popularizando, a gente foi surfando essa onda. Então, a partir do momento que a gente foi o pioneiro nisso, a gente virou o jogo, se tornou líder disparado de mercado. Aí aconteceu o efeito inverso, os concorrentes correndo atrás da gente. Sim. Daí já era tarde, eles não conseguiram. E uma vez enfraquecidos esses concorrentes, a gente foi lá e fez a aquisição dessas empresas, fusões e aquisições, e consolidou o mercado todo. Sim. Até que o último player que a gente fez a aquisição foi o Restaurante Web, que foi quando basicamente não tinha mais concorrente no mercado brasileiro. E ele chega a um ponto de perder muita força. Ele fala, cara, minha saída é vender, senão eles vão me engolir. Exatamente, a saída dele foi assim, ó, perdendo mercado, é melhor juntar com o vencedor aqui do que ver a minha empresa ser destruída. Então... E essa dificuldade de desbloqueio, vamos pensar assim, né? Também, virar a chave ali, desbloqueio, ela é intensa, né? Você sente mais dificuldade na área de tecnologia para causar essa disrupção nesse público, né, de empresários? Ou é geral? No que você conversa, nos networks que você tem, o que você acha? O que eu vejo tem uma questão que a maior, quando eu falo de o que eu mais tento ajudar as startups que eu invisto é ajudar elas a serem mais ambiciosas, agressivas. Via de regra, todos nós temos algum nível de limite ali de até onde a nossa mente vai. E eu vejo projetos fantásticos que estão nas mãos de pessoas que ainda não romperam. E daí a pessoa física ali que está à frente do negócio é o limite da empresa. E eu procuro ajudar ela a expandir a mentalidade. Sim. Porque sem isso o negócio não vai junto. Não adianta, o negócio não vai ser maior do que o sócio. O tamanho da empresa é o tamanho das pessoas que estão à frente. E eu vejo casos onde o negócio tem um baita potencial, tem uma baita tecnologia, está pronta para romper, mas não vai para frente porque os líderes ali estão segurando as rédeas com medo. São as crenças, né, cara? São crenças. Ou ele está com medo, ou ele está com algum tipo de insegurança, ou está com um nível de desconforto que ele não consegue lidar. E daí eu procuro ficar muito no pé nessas horas para que a pessoa dê o próximo passo. Perfeito. Ela hesitando em dar o próximo passo. Ele tem que ser maluco, né? Tem que entrar pro time dos malucos. Exatamente. E tem uma coisa que é sutil, mas muito importante. E para todos os negócios, mas para startup é mais ainda. Às vezes, não dar um passo com medo de que aquilo pode quebrar a sua empresa é o que vai quebrar ela. Exatamente o medo de não dar o passo, porque é ousado demais, mas é aquela ousadia que salvaria o negócio. É aquele negócio é muito de mentalidade mesmo, porque parece que você tendo esse medo, você foca nele, né? Isso. Você não foca em dar certo. Então você vai, parece que é como se fosse uma oração, né? Parece que você está fazendo uma oração diária para dar errado. Exato. Não é mais ou menos assim? Atrai para você. Então, assim, pode acontecer isso, pode acontecer. Você fica tão pilhado naquilo que acontece. Não, é muito legal. E assim, desses pontos eu acho que tem muito a ver também, mas você hoje assiste Pitts e é um grande investidor aí, tem algumas startups que você é investidor no portfólio. Fala os pontos, assim, os pontos que você fala, porque é um ponto legal, porque você olha como startup com as características específicas de um mercado que você conhece muito. Mas eu acho que faz sentido, porque a gente já bateu um papo para muitos, né? O cara que está querendo comprar um negócio, o cara está querendo... Muitas empresas crescem por aquisição, né? Então, assim, que é um método de crescimento também, né? Como o iFood, com certeza usou isso, e grandes players do mercado usam isso, né? Fala para mim, você olha um cara assim, o cara tá fazendo um pitch aqui, ó, quero te vender um escritório de contabilidade, quero te vender um restaurante, quero te vender uma rede de hotel, ou até mesmo, lógico, pensando em tecnologia principalmente. Mas o que você enxerga? Quais são os pontos que você olha de cara assim, que você já tá treinado, né? Vamos lá. O ponto sobre quais são esses daí, antes eu vou explicar como que eu cheguei neles. Eu, inicialmente, para investir em startup, eu fui no freestyle, eu fui no meu jeito, fui indo. Parece legal. Método parece Juliano Dutra. Exato, eu fui na intuição. Sim. E o que acontece? Deu bastante coisa errada. Óbvio, eu já tinha lido sobre, eu tinha uma certa noção, mas eu fazia os investimentos e eles muitas vezes davam errado. Daí eu
eu pensei comigo, se eu vou continuar investindo, é melhor eu me qualificar mais. Daí eu fui atrás dos maiores investidores do Brasil, fundos de investimento, então os caras são profissionais nisso, e falei, cara, me explica o seu racional. O que você olha, como você olha, e isso daí me ajudou bastante. Até porque a startup, se eu invisto nela como anjo, essa startup começa a dar certo quando esse fundo coloca dinheiro. Então, o primeiro passo... Você tinha que ver antes dele, né? Exatamente. Então, é como se eu estivesse comprando para vender para ele. Sim. Então, se eu não entender a mente do comprador, que é o Venture Capital, Sim. Vai chegar lá na frente e vai falar, mas essa empresa não é boa por causa disso, disso, disso. Sim. Então, eu comecei a entender a mente dele para tomar as minhas decisões baseadas nesse mesmo racional. Sim. E qual que foi a essência, assim, fazendo de uma forma bem sumarizada, quais são os 3 pontos. Uhum. O primeiro deles, o mercado precisa ser grande. Se a startup, se a empresa está num mercado que não é grande, não tem como ela gerar grandes resultados. Uhum. Isso é como se você colocasse um teto baixo para aquele negócio. Por mais que ele dê certo, ele vai ter um limite muito baixo. Então esse é um cuidado que eu tomo muito. E é um raciocínio de investidor, né? Não é um raciocínio de apaixonado. É assim, cara, você precisa olhar o mercado. Exato. Né? Assim, é números, né? Assim, você pega, bate um Google ou busca pesquisas no segmento, é isso, né? Exatamente. Assim. Olhar, tem muitos relatórios de mercado, né, que explicam. E pegando um exemplo, né, o gringo, a gente está no mercado automotivo que é um mercado de R$1 trilhão. Então... Dá pra fazer muita coisa. Dá para fazer muita. Tem muito dinheiro na mesa ali. Sim. Então, isso aumenta muito as possibilidades de sucesso do negócio. O segundo ponto, tem a ver com os fundadores. E aqui era um ponto onde eu errei algumas vezes, porque eu achava que bastava a pessoa já ter empreendido. Falar, se a pessoa já foi empreendedora, se a pessoa ela já tem cascadura, já está ali habilitada e tal. Mas tem um ponto dentro do empreendedor que é importante, em especial falando de startup, que ele precisa entender como funciona o jogo da inovação, como funciona o mundo digital. Porque o empreendedor tradicional, ele pode ou não se dar bem no mundo digital. Ele pode se dar bem se ele estiver disposto a transformar a mente dele, porque funciona totalmente diferente. A lógica de tomada de decisão no mercado tradicional é muito mais orientada à geração de caixa, é muito mais orientada a resultado, e já uma startup ela é orientada à criação de valuation. Sim. Então, você não está olhando, a sua maior preocupação não é gerar caixa, é você gerar um valor para aquela empresa. Sim. Então, são 2 mentalidades bem diferentes. Se a pessoa estiver disposta a fazer essa virada de chave, ok, eu já investi em empreendedores tradicionais e eu precisei ajudar ele a virar essa chave. Sim. Teve um caso onde eu consegui, tem 2 casos que me vêm à mente aqui, um eu consegui, o outro não. Uhum. E no projeto que eu não consegui, eu saí dele. Uhum. Eu abri mão da minha participação. Eu falei, estou saindo do negócio, porque eu não vi a menor chance daquilo dar certo. Uhum. Sim. Porque a mente do líder teria que ser bem diferente do que a que era. E tem uma coisa também sobre empreendedor, sobre os fundadores, que eu acho relevante, que dependendo do porte do projeto, demanda um porte de profissional. Uhum. Sim. Se você vai construir um negócio, assim, pegando um exemplo, indo para o extremo, se você vai conseguir construir uma SpaceX, você precisa de alguém com uma envergadura muito grande. Sim. Agora, se você vai construir uma empresa, uma startup mais modesta, o porte de conhecimento, de habilidades, tal, pode ser outro. Sim. Então, é ver se as habilidades dos fundadores estão compatíveis com o tamanho do desafio daquela startup. Porque eu já vi muito descasamento da startup com uma ambição muito grande, com um time não preparado, e já vi o contrário também. Um time muito forte com um projeto pequeno. Sim. E isso gera frustração também. Também, né? Sim. Porque os bons fundadores, eles vão se decepcionar. O resultado não vai vir e eles falam, putz, não está vindo o resultado. Sim. E eles vão acabar abandonando o projeto. Então precisa ter uma compatibilidade. E o terceiro ponto, que é ter sinais de tração. Todo projeto deveria ser testado de modo barato para ver se ali tem dinheiro, se ali funciona, se a dor existe e se a hipótese é válida. Sim. E o melhor jeito de enxergar isso, que eu mais gosto de usar de analogia, é se você está dentro de um barquinho ali,
você pode estar contra ou a favor da correnteza. Sim. Você precisa testar o projeto para ver se você está a favor dela. Porque se você estiver no barquinho contra a catarata do Iguaçu ali, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu vejo muito projeto que é isso. Uhum. A pessoa está indo contra uma tendência, está indo contra a direção do mercado, mas como ela não fez testes, ela não sabe. Então, que ela não tem tração nesse... E o que é tração? É basicamente quando existe uma demanda clara, por mais embrionário, simples, pode ser no WhatsApp, a forma como você presta o serviço, as pessoas vão vir desesperadas atrás de você. Quando você está resolvendo uma dor que ninguém resolve, as pessoas vão vir. E esse sinal, esse indicativo é muito forte. Sim. Então, pô, é uma lição, né? Porque eu acho que todos os negócios são assim, né? Para você ter a questão dessa atração ou de escala, né? Se não tem, consequentemente você vai atrair menos interessados, né? Assim... Exato. Isso aí me lembrou uma coisa, Fábio, que tem a ver com pensar grande. Eu tenho uma lógica que, para mim, pensar grande, tem aquela história, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu discordo. Eu acho que pensar grande é mais fácil. Explicar o porquê. Quando você tem um projeto grande, um projeto ambicioso, um projeto realmente que faz sentido e você sente nele uma potência, você consegue atrair investidor, você consegue atrair as melhores pessoas do mercado, você consegue atrair sócios, você consegue... Tudo coopera para isso. É verdade. Agora, o difícil é você lidar com um sonho pequeno. Porque o sonho pequeno, quem vai querer investir nele? Quem vai querer vir ser o seu sócio? Quem vai querer vir colaborar? Então, aquela história de que pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, eu ressignifiquei isso. E para mim é o contrário. Sim, verdade. Pensar grande é mais fácil. Porque você vai atrair toda a energia positiva ali pro... É impressionante mesmo. Acho que e a gente pega exemplos, né, Juliano? Pô, eu te conheci de outra, né, de uma outra visão, né, no último ano aí. E eu acredito que é legal você dar essa opinião sua sobre, que eu tenho a minha também, mas eu te conheci num ambiente onde o fortalecimento espiritual e emocional, né, no Tenex Live, ele é muito forte, muito trabalhado. E na minha visão, todos os grandes empreendedores, caras que são multi-empresários igual você, investidor e tal, eles têm essa base muito sólida, né? E isso me trouxe um cheque mesmo, que eu sempre acreditei nisso, mas parece que as pessoas de grande sucesso não externavam isso. Exato. E hoje isso está muito claro. Inclusive com o próprio Silvio Santos, parece que recentemente pegaram um monte de corte dele, que ele sempre deu sinal que ele foi muito forte. Nesse sentido e vários outros, podia ficar assim, aqui, listando, né? Como que isso vem para você? Qual que é a sua ideia nesse sentido? Ótimo ponto. O ponto que eu vejo é assim, eu concordo que existe, se você olhar as referências, elas empreendedoras, elas sempre têm uma base espiritual forte. E tem uma coisa que para mim, eu sempre tive uma crença, mas ela era mais abstrata. Ela sempre tive uma crença em algo maior, mas era muito abstrata. E te falar que a minha busca ela tem a ver com as dificuldades que eu tive. Porque o que acontece? Quando você empreende, o risco que você tem no final, você ter muito dinheiro e não ter mais nada. Sim. Esse é o grande risco que a gente vê alguns empreendedores, empresários indo para essa direção. Então, eu cheguei a pesar 100 quilos, hoje eu estou com 80. Eu cheguei a relação familiar ela era mais distante. As minhas filhas, quando elas eram mais novas, eu era mais distante delas. Uhum. Então, uma série de coisas não funcionavam tão bem. E eu era feliz desse jeito? Claro que não, mas eu fui levado para... E é uma grande tentação e risco do empreendedor, é você ser sugado pelo trabalho de uma forma que você só trabalha. Que você vira um viciado no trabalho, um viciado naquilo e só trabalha. E qual é o resultado disso? A vida fica desequilibrada. Sim. E para mim hoje, quando eu falo em equilíbrio, a espiritualidade é um dos pilares. Uhum. Porque não tem como você chegar na vida plena, que é o que eu busco, sem você ter um equilíbrio da vida profissional, familiar, espiritual, saúde. Inclusive, o autoconhecimento é um dos pilares. Se você não estiver bem resolvido com você mesmo,
Que é o emocional, que é a inteligência emocional. Né? Inteligência emocional, exatamente. Se você não estiver dominando suas próprias emoções, se você não tiver domínio próprio, não vai dar certo. Então, eu diria que com o tempo, eu fui expandindo a minha prosperidade para outras coisas além do dinheiro. Antes era dinheiro, dinheiro, dinheiro. Meu planejamento estratégico é tanto de dinheiro. E depois o que eu quero, que era de mais a meta dinheiro. era cifrão. O dinheiro tem uma coisa perversa que essa reflexão me veio de um colega que eu estava mentorando, e daí ele usava algumas vezes uma frase provocativa, mas que me fez chegar numa reflexão legal. Ele falava assim: mas você fala isso porque você tem dinheiro. Dinheiro não é tudo, né? Sim. Tem os outros lados, tem as outras dimensões. Mas você fala isso porque você não tem dinheiro. Daí eu falei para ele assim, ó, imagina que você, quando começou a sua carreira, você era um estagiário ali, você estava ganhando R$500, R$1.000. Naquele momento você pensou que quando você ganhasse R$10.000, a sua vida seria mais feliz, que você seria a pessoa realizada, que você seria... Você chegou em 10 mil, você se tornou essa pessoa? Não. Daí quando você chegou em 10 mil, você falou, quando eu tiver 20 mil ou 30 mil, aí eu vou ser um cara feliz, vou ser um cara pleno, Você chegou nisso e você já é essa pessoa? Se você não é capaz de ser feliz com o que você tem hoje, você não vai ser feliz nunca. Se você não é pleno hoje, você não vai ser pleno nunca. E esse racional, que é a grande provocação que eu queria deixar para todo mundo, se você não consegue ser pleno com o que você tem nesse momento, começa a buscar essa plenitude. E ela não tem a ver com dinheiro. O dinheiro vai vir. Sim. O dinheiro é parte do processo de evolução profissional nosso. Sim. É normal, a gente hoje ganha X, daqui a pouco ganha 2X, 3X, é normal. Essa evolução vai acontecer, tem a ver com maturidade. Sim. Agora, não deixa para procurar essa base espiritual quando você estiver quebrado. Não deixa para procurar a base familiar quando você tiver às vésperas de um divórcio. Né? Exato. Não vai buscar a vida familiar quando seu filho estiver perdido, porque ele não teve um pai próximo, não teve o acompanhamento ali. Então é isso, se preocupe com essas outras variáveis, saúde também. Não deixe a sua saúde chegar no estado deplorável para correr atrás. E daí o que eu faço, e o que eu falo sobre isso eu não me considero, até uma determinada fase da minha vida, exemplo para ninguém. Porque o método de ficar trabalhando que nem louco, você vai falar, foi isso que me trouxe prosperidade? Eu acho que não. Isso acho que me trouxe mais problemas do que solução. Se eu tivesse encontrado esse equilíbrio antes, eu teria chegado mais longe. São 4, né? Que eu acho que até emocional, espiritual, técnico e saúde, né? Basicamente. Se você tiver um desses pezinhos meio torto, a vida vai te cobrar, de certa forma, né? Exatamente. E o resto é energia, né? Vem com a energia do equilíbrio, né? Então as coisas vão acontecendo. E foi muito legal esse raciocínio da plenitude em qualquer fase da sua vida, porque eu acho que realmente o empresário entra num ciclo que não é consciente. Ele tem certeza que é aquilo que ele tem que fazer. Não é assim que ele tem dúvida. Então falta essa maturidade espiritual para ele entender que existem fases da vida que não vão voltar, né? Exato. E para mim hoje de mentorar bastante gente assim, eu cheguei nessa conclusão de que as pessoas jogam para o futuro essa plenitude. Pois é. Eu já fiz isso. Então eu consigo entender a mente de quem faz isso porque eu fiz igual. Mas o que eu provoco todo mundo que está assistindo aqui traz isso para valor presente aqui. Já busca a plenitude agora. E são pequenos atos. Tenha hábitos saudáveis, se aproxime da espiritualidade ao seu jeito, dê tempo de qualidade para sua família. E sobre trabalho, eu cheguei a ser muito workaholic. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava 17 horas por dia, todos os dias, sábado e domingo. Eu fiz isso por um período razoável. O que acontece? À medida que você trabalha muitas horas e por período seguido, isso acaba gerando uma perda de performance. Porque, inclusive, eu já vi uns gráficos que mostram que o excesso de trabalho ele gera um pico de produtividade e depois ele gera uma perda. Então, gera um voo de galinha. Sim. Em outras palavras, isso funciona para sprints. Se você precisar fazer isso por 1 mês, 2 meses, pode ser importante para o seu negócio, funciona. Só que se você posterga isso, se você prolonga isso,
ele gera um efeito perverso, porque você vai trabalhar cada vez mais horas, gerando cada vez menos resultado. E volta para a questão da consciência, né, cara? Se ele sabe que é esse pico, né? Então, você sabe, eu estou lançando um produto, eu vou precisar monitorar esse produto, né? Como você falou daquela época do iFood mesmo, né? Nos exemplos que você deu na palestra lá. Cara, o nível de demanda era gigantesco, acima de vários outros exemplos do mercado e num pico muito curto de tempo. Exato. Assim, pensando no iFood, você falou em números lá, mas assim, coisa de não sei quantos pedidos em 2 horas, né? Não é, ninguém pede comida o dia inteiro, exato, regular, de 10 em 10 minutos. Cara, é todo 80-90% da demanda das 6 às 8 da noite. Exato, tem o ponto aí por trás é que a concentração de pedidos no iFood é tão grande, né, no jantar em especial, em 1-2 horas, que a pressão nos nossos servidores, nos nossos serviços era muito grande. E por muito tempo o time ali todo de tecnologia sofreu para manter o iFood de pé. Então a plataforma de motoboys, por exemplo, se ela caísse por 10 minutos, gerava um efeito dominó para a noite inteira. Porque aqueles 10 minutos que os motoboys ficaram sem entregar, acumulou pedido. E daí você ia ter que entregar mais coisa com a mesma quantidade. Então gerava um efeito dominó quase impossível de ser resolvido. Então as crises a gente tinha que resolver muito rápido. Eu brinco que um sentimento que eu tinha era resolver um problema de lógica com um leão correndo atrás. Porque a gente estava resolvendo um problema super complexo, do porquê que tinha caído aquilo, extremamente complexo, e a pressão do tempo absurda nas costas. Sim. Aquilo foi desgastante, até quando na segunda compra ali que o iFood comprou rápido, eu tive a oportunidade de continuar dentro do iFood, tinha alguns caminhos lá dentro, mas eu tinha clareza de que não era mais momento, porque o desgaste foi grande ali nessa jornada. Eu tenho certeza, Juliano, você, cara, porque pensando em startup, pensando em tecnologia, eu acho que é um dos seus diferenciais, pensando em o que você atrai de bons negócios, de boas pessoas na sua jornada. É realmente ter esse lado desse equilíbrio, sabe? Alguém que de certa forma conseguiu mostrar para todos até essa questão da plenitude e ser mais do que um técnico ali, né? Um mentor técnico, mas um mentor que busca uma sabedoria, um crescimento contínuo. E é muito do que a gente vê, né, cara? É muito também do relacionamento e das pessoas que você escolhe estar por perto. Porque aí você vai, não vou me conectar de repente com investir com um sócio, cara, que não tá com aquela mentalidade, ou que vai prejudicar, porque parece só uma escolha de negócio, mas é uma escolha também de convivência, né? Sim. De não te fazer, cara, não conecta, não tem nada a ver, eu vou ficar dando murro em ponta de faca, não faz sentido. Precisa conectar, né? Precisa ter uma sinergia. Cada vez mais eu vejo isso, que antes eu me conectava mais com o negócio e hoje eu me conecto mais com as pessoas. E essa conexão ela tem a ver com princípios, valores, com ter a mesma uma mentalidade alinhada. Sim. Porque senão depois isso dá errado lá na frente. Sim, uma lição de dicas de sociedade mesmo, né, cara? Ontem o Gustavo Favaron, que bateu papo comigo, falou, cara, hoje eu já escolho assim, cara, se você falar, putz, eu tenho que jantar com meu sócio, eu já não entro no negócio, sabe? Assim, eu tenho que estar lá, yes, cara, amanhã eu vou jantar com o meu sócio. Então eu escolho muito disso, quando eu falo que não vai rolar. Antes, eu fazia muito negócio pelo negócio. Agora eu escolho muito mais a pessoa do que... Lógico que tem que ter tem que ter uma coerência ali, né, de todos os pontos que você falou, mas também vai escolher a energia daquele sócio, daquele negócio, né, cara? Faz muito sentido. Porque a sociedade, você vai para a guerra junto com aquela pessoa, né? Se vocês estão alinhados, vocês vão otimizar ali, vocês vão maximizar a energia ali que a empresa vai colocar no mercado. Agora, se vocês tiverem muitos desalinhamentos, é o fogo amigo, né? Vocês vão ficar mais tempo tentando resolver os desalinhamentos societários do que fazendo o produto, o serviço, resolvendo a dor do cliente. Então, se a empresa está muito tempo ali discutindo a relação, discutindo o seu próprio funcionamento... A energia está dispersa, né? Não tem como a empresa dar certo. Galera, o tempo voa,
Tem 1 milhão de coisas. A gente vai ter que fazer episódios, viu, Juliano? Mas assim, eu gostaria de encerrar nosso bate-papo aqui com uma pergunta específica aí do nosso Pode Contar, né? O que o Juliano Dutra pode contar aí para esses empresários aí corajosos que estão nos ouvindo, esse bando de maluco aí, que foi uma mudança de chave, que foi uma mudança na sua vida aí, que compartilhando com certeza muita gente vai aprender muita coisa. A que mais me vem à mente foi o que eu aprendi dentro do iFood, que acabou sendo uma escola gigante para mim, e eu vou pegar uma parte específica lá dentro, que foi entender a importância de sonhar grande e, ao mesmo tempo, conseguir estruturar planejamento, ser mais formal na forma como você organiza a empresa. Até então, para mim, a empresa era uma bagunça, do tipo, queremos mais ou menos isso, a direção nossa é mais ou menos essa, então a gente ia no mais ou menos ali. E o que eu aprendi muito aí foi com o Fabrício Bloise, que era o fundador da Movile, que foi quem aportou no iFood. Aprendi muito sobre formalizar isso. E desde então eu virei um neurótico do planejamento. Eu acredito de verdade na força disso. Porque é como se fosse você gerar uma unidade dentro da empresa. Porque cada um tem com ligeiras diferenças, uma visão de como fazer aquela empresa dar certo. Sim. Eu acho que é para cá, eu acho que é para lá. Então tem muitos caminhos. E se a gente não senta para conversar e formalizar, cada um vai estar puxando para um lado a empresa. Involuntariamente, porque ele acredita naquilo. Então, quando você senta, coloca no papel, você discute muito. O planejamento estratégico nunca é fácil. Sim. Tem algumas... tem que ter mesmo alguns quebra-pau ali, no sentido de vou para lá ou vou para cá. Lógico, sim. Mas muito rico. Mas tem que sair com uma decisão. Sim. E uma vez que decidiu que vai para norte, todo mundo vai para o norte. Sim. Então, eu aprendi muito sobre isso, e só para vocês entenderem o peso disso, no iFood a gente, em um dado momento, estava andando de lado em quantidade de pedidos. A gente não conseguia crescer. Daí a gente fez um planejamento estratégico ali e falou assim, agora a gente vai dobrar a quantidade de pedidos. Então imagina como uma empresa que não estava crescendo, em 3 meses tendo que dobrar. Soou uma loucura aquilo. Sim. Mas a gente usou toda a inteligência coletiva da empresa, colocou um objetivo claro, dobrar os pedidos em 3 meses. Todo mundo botou toda a sua inteligência, tudo que sabia, tudo que podia naquele sonho grande, e o resultado foi que a gente conseguiu. E ao conseguir esse feito, isso para mim foi uma virada de chave, porque eu passei a entender o valor de você ter uma visão clara e fazer todo mundo enxergar essa mesma visão. Perfeito. Então ter o sonho grande, claro, e fazer o time acreditar naquilo. Isso tem um poder muito maior do que as pessoas imaginam. E, cara, a sua virada de chave deu uma lição num momento muito importante do ano, né? Eu acho que as pessoas precisam fazer um planejamento aí para curto, médio, longo prazo, né? E a gente está aí para encerrar um 2024, né? Temos um 2025 aí, já está o planejamento no papel, já tem os seus objetivos. Eu acho que foi muito legal. E grandes gestores gostam do planejamento estratégico, né, cara? Você percebe que... E conhecem o planejamento estratégico. Eu acho que uma coisa legal do planejamento estratégico é assim, ele não ficar no papel, depois ele ser uma coisa viva, sabe assim? Exatamente. Ele ter uma cadência semanal. Vamos lá, como é que foi a parcial aí, né? Assim, porque senão é mais um manual na gaveta, né? Exato. E uma coisa importante, né? O planejamento, existem diferentes metodologias, Sim. diferentes complexidades. Tomar cuidado para também... como eu não sei fazer o planejamento direito, não vou fazer. É melhor pegar uma metodologia simples, alguma coisa que você acha na internet ali, que você tome por base Sim. e faça, do que ficar esperando também a metodologia perfeita. Sim. Até porque eu já planejei com diferentes métodos e todos levam ao mesmo efeito, que é a unidade ali. Sim. É um alinhamento, né, cara? Alinhamento. Porque se você não faz alinhamento, tem um sócio achando que vai dobrar a empresa, outro acha que vai crescer 20%, tem um que achando que o método de crescimento vai ser abrindo filial, o outro vai ser aumentando o preço. É como se a gente não combinasse o jogo. E se você não combina o jogo, durante a partida, a tendência de dar errado. se as regras não estão claras, vai ter um monte de discussão.
E é interessante que tem empresa que, durante a lacuna ali de eu ter saído do iFood e entrado no Gringo, eu fiquei um tempo só de investidor e ajudando. E nessa época, como eu gosto de planejamento, eu peguei umas startups pela orelha e falei, vamos planejar isso aqui. E daí algumas delas, depois que eu saí, continuaram planejando, algumas pararam. E daí interessante que as que pararam, elas me vêm com perguntas no dia a dia que são de caráter estratégico, que você vê que claramente ela não tem uma direção. Sim. É como se ela estivesse buscando respostas no dia a dia, sim, que na verdade ela deveria ter sentado, planejado. Estariam no planejamento. Exatamente. Olha que legal. Juliano, obrigado, cara. Obrigado. Foi top o bate-papo. Vamos ver se daqui a um tempo a gente vem contar aí uma história completa aí do Gringo, que é algo fenomenal também, que você está construindo aí, que já está lá no top dos tops. E obrigado pela pessoa que você é, pelo carinho que você tem por mim sempre, por toda a minha empresa. E tamo junto, viu? Valeu, Fábio. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. E depois vamos colocar aqui o seu Instagram aqui também para seguir lá, porque ele dá cada tijolada, cara, que os empresários têm que assistir lá. Fala, seus malucos, beleza? Porque é cada reflexão que faz aí, com certeza, uma reflexão dessa, uma pessoa contribui como você, que joga lá, dá a cara a tapa lá, né? Falando do seu jeito, mas que é muito natural, é muito consistente. Com certeza dá um clique em alguém aí. E isso é importante, né? Pra gente contribuir com a sociedade também. Eu tenho certeza que você faz muito isso. Maravilha. Encontro vocês lá, malucos. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.